Paz do Senhor a todos, amém? Nós estamos no Congresso REMI, Rede Ministerial de Relacionamento, que Deus colocou no espírito do apóstolo Djalma e consolidou com visões e profecias e promessas dentro daquilo que Deus pensa como estrutura para este novo tempo, este novo recomeçar. O mundo inteiro está recomeçando. Tudo está recomeçando na face da terra. Quem o Covid não matou é um privilegiado. Quem é privilegiado aí levante a mão, porque o bicho veio para matar. Tem pessoa aqui que ficou gravíssima, mas voltou de lá. O apóstolo Luiz Antônio ali ficou pendurado no biquinho do corvo um bocado de tempo. Depois foi para o biquinho da pomba. Mas ficou no biquinho do corvo, ficou meio espetado lá. Foi difícil, mas voltou. E eu orava com ele, ele falava comigo, eu tô. Eu não saía, só ficava no eu tô e puxando o ar e não entrava, né? Mas Jesus deu graça e ele está aí abençoado. Gente, eu fico pensando o que pregar, né? Cada um que ia começando a pregar a primeira noite, subirá, era uma mensagem que eu já tinha preparado sobre jejum. Eu ia pregar sobre esse livro aqui. Tudo começou assim, o sobrenatural, Cantares e esse aqui. Tripé do crescimento, palavra, jejum e oração. Aí subirá a vez, subirou minha palavra. Depois veio outro, começou, falei, caramba, mudei a mensagem, outro pegou o texto. E assim foi, né? Falei, não vai sobrar nada. Aí chega aqui o pastor Hélio Peixoto, que é mestre real da Bíblia, usou praticamente o mesmo texto. Aí eu falei, Jesus, o que é que eu vou pregar? Você fica ali pendurado sem saber o que fazer. Mas me veio um pensamento no livro de Lucas, capítulo 22, e também no livro de Mateus, capítulo 26. Lucas 22, a partir do verso 36, fala que Jesus, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos acompanharam. Verso 40 diz assim, chegando no lugar. Diga assim para quem está do seu lado, chegar a um lugar. Ou chegou a um lugar. E eu parei para pensar nisso aqui, Jesus chegou num lugar. Caramba, que lugar é esse? Lugar que vai conflitar. Lugar que vai mexer com a estrutura emocional. Lugar que vai gerar um sentimento. E que sentimento é este? Chegou a um lugar. Interessante que diz que chegou ao lugar. E o lugar que ele escolheu. O lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Gente, para pensar nesse negócio. Chegou a um lugar. Um lugar que vai desafiar tudo que Jesus viveu nos seus 33 anos. Saindo daqui, ele ia para a cruz. Saindo daqui, ele ia enfrentar todas as guerras, todas as batalhas. E eu fiquei pensando, quando Jacó chegou no val, lá do Jaboque, lá quando ele chegou no val. O que é val? Águas rasas.
lugares de montanha, de relevos pequenos no fundo das águas, onde se passa a pé e os cavalos atravessam. E ele chegou ali, aquele lugar foi o lugar da divisão das águas na vida dele. E encerrar toda a história de 20 anos passados de engano para iniciar uma nova história, que chegaria aqui hoje, aonde nós estamos. Chegou a um lugar. Que lugar é esse? Lugar de sentimentos. Se você parar para pensar, qual o grande campeão, os grandes vencedor que um dia não sentiu, não teve um sentimento dentro dele? Você olha assim para as pessoas que chegam aqui, pregam, mexe com a gente, toca na gente, mas são pessoas que chegou a um lugar, passou por um lugar, e esse lugar gerou sentimentos, sentimentos que mexeram com todos os brios. Você olha para pessoas, né, de repente a gente vê isso aqui iluminado. Aí em quem que a gente vai pensar? Quem é o cara que criou a luz, a lâmpada? Tal de um Thomas Edison. Até ele chegar a colocar esse negócio para encandecer 45 dias, direto, ficou aceso 45 dias e deu-se o título Lâmpada Incandescente. Quantas lâmpadas ele estourou? Ou quantas químicas explodiram? E sentimento certamente brotou dentro dele, sentimento, desejou alguma coisa. A gente olha Graham-Bell, né? São inventores, os caras que eram inventores. De repente ele vai querer fazer uma comunicação à distância, hoje é celular, comunica o mundo inteiro, sem fio, sem nada. E o cara tinha que chegar em um lugar. E o sentimento que brota dentro dessas pessoas. Você olha Hipócrates, né, um grande médico nas eras antigas, né, um grego, de repente cria remédio, medicamento, descobre doenças, e aí dá seu título, ele é o pai da medicina. Quanto sentimento passou dentro de um cara desse? Que passa dentro da gente? Desejo de desistir. O desejo de não ter força para continuar. Eu lembro quando eu estava numa época da minha vida, ainda bem jovem no ministério, casado com Eva, já um menino ainda miudinho. Eu passei por uma experiência com um líder meu, e foi tão dura a experiência, que eu olhei aquilo ali e falei bem assim, será que dá para continuar? Será que vale a pena continuar? Sentimentos, desejo. Quem nunca desejou a desistir? Será que existe um evangelho sem lágrimas? Será que existe um evangelho sem cruz? Será que existe um ministério que você não sentou um dia num cantinho e chorou sozinho e olhou para dentro de você e falou, meu Deus, será que eu fui chamado? O pastor Hélio falou isso aqui ainda agora. Será que eu fui chamado? E naqueles dias aquilo embolava dentro de mim, e eu tinha que sair dali, peguei e liguei para o Rio de Janeiro, na época minha irmã tem uma casa em Rio das Ostras, na beira da praia, eu pedi para ela me ceder a casa, para ficar ali alguns dias, mas meu sentimento era desistir. Porque o que eu via, o que eu estava vendo era tão traumatizante, tão dolorido, vendo as coisas despedaçando e você não podendo fazer nada.
Cheguei no Rio, a minha irmã me prestou a casa e um carro, um Fusca. E a gente desceu para Rio das Ostras. Cheguei no Rio das Ostras, coloquei Eva, os meninos dando naquela casa, o dia amanheceu, peguei o carro e fui lá para a beira da praia. Sozinho, antes de Eva acordar, bem madrugadinha. Entrei dentro daquele carro, cheguei lá, parei na calçada, encostei o carro, desci e fui andar na praia. As lágrimas descendo, o desejo era desistir. De repente, eu ouvi uma voz atrás de mim, Paulo. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Continuei andando, ouvi de novo, Paulo. Olhei para trás, não tinha ninguém. Continuei, aí ouvi de novo, Paulo, eu quero falar contigo. Eu olhei para trás e falei, é Jesus. Aí sentei e falei, o que o senhor quer? Eu não tenho mais força para nada. O que eu estava vendo era triste demais. Coisas que nossos olhos veem. A gente chega a um lugar tão limitado que a gente perde a força de prosseguir. E o desejo é desistir. Quem nunca sentiu isso aqui? E Jesus encostou do meu lado e falou, rapaz, eu tenho algo para você. Falei, mas o que eu vi, Jesus, que eu estou vendo um mestre tão dolorido, e eu cheguei a esse lugar. Lugar tão difícil de prosseguir. Aí ele falou bem assim, olha o que eu vou te mostrar. Ele mostrou uma visão, uma montanha de bagaço de canas, cana mesmo, passado pela moenda, tudo moído, e cheio de abelhas em cima. As abelhas comendo aqueles bagaços. Falei, o que o senhor está me mostrando que é isso? Ele falou assim, é uma igreja que eu tenho aqui no interior de um estado, e que ela foi tão sofrida, que ela está como esses bagaços de canas, sugada, e as trevas comendo o restinho que ela tem. Você não quer restaurar essa igreja para mim? Cara, eu falei, eu estava entregando, eu estava num lugar difícil. E eu fico pensando na hora que Jesus chegou no lugar, no Getsemane, lugar de costume, de chegar ali a unção descer, lugar de costume de chegar ali a glória se manifestar, lugar de adoração. Ele entrava no Getsemane. Eu gosto de ver Mateus, quer ver? Veja aí Mateus capítulo 26, no verso 36, fala algo tão tremendo aí, porque ele chegou nesse lugar tão firme. Ele chegava aqui no Getsemane, ele sentia a satisfação de entrar. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Eu acho que aqui criou uma expectativa nos discípulos, porque ele já divide os discípulos. Era costume entrar os 12 com ele. E nesse dia ele fala assim, sentem aqui, no lugar de adorar, no lugar de maior alegria, no lugar da experiência maior, no lugar da repetição, no lugar do costume de saber que eu vou entrar ali e uma unção vai descer sobre a minha vida. Aleluia. Quem crê numa unção sobrenatural? Jesus ia ali porque ali era o lugar do azeite. Lugar onde o óleo espirrava, não gotejava. Aleluia. E nesse dia ele fala, vocês fiquem aqui. Quando senta os discípulos, ele fala, olha, vocês fiquem aqui, vai eu, Pedro, João e Tiago. Separa os discípulos. Eu acho que aquilo ali
criou logo um ambiente de confusão. Dá a entender que criou um ambiente de murmuração, de lamúria. Por que, mais uma vez, Pedro, João e Tiago? Porque separa a gente aqui neste lugar. Se é um lugar onde o azeite espirra, goteja, passa, enche a gente de glória. Criou uma expectativa. De repente, ele chega mais para frente, olha para aqueles três, fala, vocês três fiquem aqui e eu vou mais para lá orar. Tiro de pedra, 100 metros mais ou menos de distância. Então já criou um movimento tremendo aqui. E quando Jesus fala comigo assim, você quer restaurar essa igreja? Falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Eu estou num lugar difícil. Ele falou assim, entra no carro. Aí eu entrei no carro, ele falou, entra nessa rua aqui. Lá em Rio das Ostras, entrei, ele falou, para em frente a essa casa. Parei. Ele falou, preste atenção, quantos minutos você vai ficar aqui? Eu fiquei parado ali sem saber o que ia dar. 10 minutos, ele falou, liga o carro e vai embora. Parou, entrou numa outra rua, ele falou, para em frente a essa casa. Falei, mas o que o senhor quer aqui? Ele falou, para aí. E liga o carro. Vê quanto tempo você vai ficar. 10 minutos. Liga o carro e vai embora. Parou, entrou na outra rua, parei, ele falou assim, para em frente a essa casa, desliga. Foi parando de 10 em 10 minutos, aí deu umas 2 horas. Ele falou, está vendo quantas almas você teria visitado? E orado por elas. Então, assim está a minha igreja na cidade que eu quero te levar. Eu falei, eu quero ir. Aleluia. Eu quero ir. Enxuguei as lágrimas. Falei, Jesus, eu quero ir. Aí voltei para casa, lá no Rio das Ostras. Eva ainda estava preparando os meninos para sair. Ninguém estava sabendo, mas dentro de mim estava passando tudo isto. A gente chega a um lugar. Mas, irmãos, não desista do seu sonho. Não desistem de sonhar. Não desistam de sonhar. Pode família faltar. Pode faltar dinheiro. Pode faltar até amigo para te encorajar. Mas não desiste do teu sonho. Levante sua mão e diga, eu não posso desistir dos meus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Há um sonho de Deus dentro de você. A hora que Jesus chega no Getsemane, eu não creio que ele chegou impulsionado pelo sentimento. Eu vou me ferrar aqui agora, não creio nisto. Creio que ele chegou ali naquele lugar mais uma vez para regozijar, expressar sua adoração ao Pai, sua gratidão ao Pai por ter enviado para uma obra, mas de repente quando ele chega nesse lugar, que ele separa o grupo maior, fica para trás, o grupo menor vai com ele, fica para trás, ele está 100 metros depois, ele dobra os joelhos para orar. E quando ele dobra os joelhos, um banho de sentimento entra dentro dele. E eu acho interessante quando ele pisa no Getsemane, ele vai sentir coisas terríveis. Olha aí, gente. O que Jesus sentiu é o que a gente sente. Olha só, quando diz aqui a palavra assim, e levando consigo Pedro, João e os filhos de Zebedeu, no versículo 37 de Mateus 26, ele diz assim, e começou a entristecer-se. Começou a entristecer. Você imagina o começo de uma tristeza entrando dentro da alma de alguém que só viveu a felicidade sempre. Aleluia. Aleluia.
Você imagina quando a tristeza invade a nossa alma, sentimento de perda, sentimento de dano. Não existe um evangelho sem uma cruz, gente, sem um momento da gente sentir que parece que aqui tudo acabou, mas é o começo de algo sobrenatural. É o começo de algo que os céus vai mexer por nós. Aleluia. Falei, Jesus, eu quero ir para essa cidade, não sei onde é. Aí acabou aquilo ali, eu falei, Eva, vamos para Belo Horizonte. Ficar uns dias na casa do pastor Paulo Roberto. Aí liguei para lá, Paulão nos recebeu. Hoje ele está na glória com Maria, sua esposa, que ainda está na terra. Seus filhos miúdos ainda eram. De repente chegamos ali, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, foi bom você vir para cá. Eu estou com a igreja num lugar, pastor amigo meu, passou por um trauma terrível. A igreja foi praticamente destruída. É um templo muito lindo, comporta ali umas 1000 pessoas, mas está tudo vazio. Eu falei, o bagaceiro de cana. É o bagaceiro. Falei, onde é isso? Ele disse, Santa Luzia, Minas Gerais. Falei, caramba. Aí falei com a Eva, ela falou assim, vamos para lá. Chegamos lá, meu irmão, uma igreja, um templo lindo, 20 pessoas, uma igreja que tinha mais de 1000 pessoas, estava com 20 pessoas, tudo devastado. E aí chega o dia que vai me apresentar, conversaram lá o ministério, e vai me apresentar, e na hora da apresentação tinha umas 20 pessoas. Na hora que o pastor falou, olha, esse aqui é o pastor Paulo Canuto, ele vai assumir o ministério e tal, com a sua família. O camarada da bateria olhou para o outro e falou bem assim, ele vai ver o quanto ele vai sofrer na nossa mão. Eu ouvi o cara falar isso. Falei, olha as abelhas aí. Está voando o bagaceiro. Aí eu olhei para ele, terminou, olhei para ele, fui lá dar um abraço nele. Abracei ele, falei, como é que é seu nome? Ele falou, Paulo. Falei, cara, seu nome é igual ao meu. Ele falou, eu sou chamado de Paulinho. Falei, Paulinho, você disse que eu ouvi você dizer aqui que eu vou ver o quanto vou sofrer, né? Ele disse assim, pastor, o negócio não vai ser fácil para o senhor, não. Eu falei, cara, eu já amansei muito burro brabo. Meu pai me colocava em cima de burro brabo e dizia, se cair, apanha. Então eu vou montar e vou segurar na espora. O pau vai quebrar, rapaz. E essa abelhada vai sair daqui. Aleluia. E aí esse cara se tornou meu melhor amigo. Mas o choque foi emocional. Era o músico da igreja, o líder do louvor. É as abelhas. A gente chega num lugar, meu irmão, que a gente não sabe mais para onde ir, Deus sabe para onde vai nos levar. A gente chega num lugar que Deus define para onde eu vou. Até o Getsemane, Jesus andou pregando, falando nas aldeias. Saiu do Getsemane, ele já não era mais ele. Era Deus levando, agora é o Pai levando ele para o destino final. Que enquanto estava dentro da aldeia, dentro das aldeias, expulsava demônio. Agora ele está diante de Satanás e não pode expulsar Satanás. Porque Satanás estava dentro de Judas Iscariote. Era só ele chegar e falar, o diabo, sai de dentro do Judas. O Judas já é uma coisa ruim, você ainda fica aí dentro. O cara já é treva, você ainda está dentro dele, acaba com esse maluco. Sai de dentro dele. E Satanás sairia. Mas Jesus não podia expulsar mais demônio. O lugar já não definia, ele não definia mais, era Deus que definia para frente.
Era Deus que ia comandar para frente, não era mais dele. Ele não poderia falar mais. Ele tinha que olhar para o Judas e dizer: amigo, por que você veio? O desejo era morder a orelha daquele maluco, falar: desgraçado, eu te ensinei a amar, eu te dei algo, eu mudei as suas fraldas, maluco. E você cria essa situação. Não tem obreiro assim que a gente dá vontade de quebrar ele no porrete, mas ele é um lugar que Deus quer te levar para um outro destino. Ele é só um lugar, ele é só um val que você vai ter que atravessar em águas rasas, como se estivesse morrendo afogado. Você vai atravessar tropeçando em relevos que estão ali no fundo, sem saber, porque chegou a um lugar. Hoje de madrugada, quando Jesus falava isso comigo sobre isso, mexia tanto dentro de mim. E uma voz veio: nunca desista de sonhar. Não desista. Não desista. Aconteça o que acontecer, não desista. Chegue aonde chegar, não desista. Prossiga, porque dali para frente manda Deus. Aleluia. Por isso que eu não creio no evangelho sem lágrimas. Pastor que nunca sentou para chorar, meu filho, ainda esse cara não conhece o evangelho, não. Pastor que um dia não olhou no espelho e falou assim: cara, sai daí, deixa eu me ver. Porque o que eu estou vendo é tudo errado. Mas a gente está destinado a um lugar, nesse lugar vai mudar a nossa história. Sentimentos vão entrar em tristeza, que diz, começou a entristecer, começou a ficar triste. Você imagina o que é o começo de uma tristeza? Quem tem essa experiência que levante a mão. É a pior coisa da vida. Você ouve a voz ao seu ouvido, seu ente querido morreu. Ali começa um sentimento tão místico de tristeza, de porquê, para quê, qual o motivo, que beleza nisto. E alguém chega e te abraça assim: Deus sabe o que faz. Mas porque não levou o seu, levou o meu, Deus sabe o que faz. Se levasse o seu, você está lá debaixo do chicote do diabo, te dilacerando, e alguém chega e te abraça. Não, é assim mesmo, a vida chamada é isso mesmo. É porque o chicote não está batendo no teu lombo. Se estivesse cortando teu lombo, você ia dizer: não é assim. Só que eu estou num lugar onde ninguém pode levar chicotada por mim. Eu estou num lugar onde ninguém pode tirar os sentimentos que estão dentro de mim. Os medos que estão invadindo minha alma. As incertezas que estão batendo ali. Invadindo meu campo emocional. Mostrando erros e falhas que de repente eu nem cometi. Coisas que invadem, quebra tudo aqui dentro. E de repente você vai vendo, Jesus vai ampliando o caminho. E vai chegando. E ele olha para o discípulo e diz assim: olha, não falou, mas disse, começou a entristecer-se e angustiar-se. Duas coisas terríveis, né, pastor Hélio? Tristeza e angústia. É um combinado de destruição, né? Todos dois puxam a gente para dentro do abismo. Agora você está falando aqui de Jesus, ele chegou num lugar onde isso foi gerado nele. Que lugar é esse? É o lugar onde ele sempre passou, gente. É o lugar da unção que você está acostumado com ela te mover. É o lugar da alegria onde você está acostumado a viver. Chegou ao lugar. De repente ele fala assim: vocês fiquem aqui, eu vou ali orar.
Quando ele vai ali orar, ele é tomado pelo pior dos sentimentos, desistir. Ele não está mais angustiado só, ele não está mais triste. Ele está dizendo assim, eu estou morrendo. Mas ele veio para morrer, ele sabia que veio para morrer. Que a cruz era o altar da redenção. Que a cruz era o altar da remissão. Que a cruz era o altar da transformação, da transição. Onde iria transicionar todas as coisas no reino espiritual. A chave do inferno viria para a mão de Jesus, a chave da morte viria para a mão de Jesus, as trevas seria dissipada por Jesus, a cruz, a morte dele era a transição de todas as coisas, aleluia. E ele sabia disto, mas agora ele está com medo de morrer. A gente se entrega, gente, de corpo e alma, mas vai chegar um lugar. E esse lugar vai estreitar tudo, vai mudar tudo aqui dentro. Vai vir um grito tão desesperador, que pastor Kelso, o senhor não quer gritar, mas grita. Né, meu amigo Vitor Nella? Camarada do mundo espiritual, entendidor de coisas divinas, mas eu já vi chorar, e por isso eu respeito muito. Já vi chorar com a voz embargada, dizendo, eu não sei o que fazer. Junto comigo, e o Djalma Toledo, sentado no lugar num café. Um gemido tão agudo saiu de dentro da alma do Vitor. E eu olhei para ele, as minhas lágrimas desceram. Djalma, não precisa falar que a lágrima desceu, porque a lágrima dele antecipa. Djalma já estava... Estava fungando, fazia hora. E a mãozinha e lencinho limpando o olho. E o Vitor olhou e falou bem assim, eu não sei o que fazer. E me veio uma palavra assim, diga para ele que no Getsemane Jesus enxugou as lágrimas. Passou a mão, limpou os olhos e falou, agora é comigo. Aleluia. 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 E o Vitão deu um pulo, falou, rapaz, estou no fogo, estou na graça, não foi? Chega um lugar, gente, que você vai sentir o pior dos sentimentos, sabendo que para aquilo você foi chamado. Jesus não estava enganado, não, ele sabia que aquele momento era da transição. Ele sabia do Judas, ele sabia de tudo. Mas de repente ele é banhado pela angústia, pelo sentimento de morte, pela tristeza. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E adiantou-se um pouco, né, prostrou-se sobre o seu rosto. Diga assim, prostrou-se sobre o seu rosto. Cara, se colocou no lugar da humilhação total. Se jogou para humilhar-se, boca na terra, em forma de feto, curvado com a cabeça entre as pernas, como se fosse um neném no útero da sua mãe. E ali ele dá o pior dos seus gemidos. Ele grita lá de dentro, desisti, e ninguém ouve. Ele dá o segundo grito, desisti, ninguém ouve. Não quero mais, ninguém ouve. Não suporto mais, ninguém ouve. E ele grita, pai, passa de mim, acabou. Eu não consigo ir além desse lugar. Eu não consigo ir daqui para ali. Acabou. Quantos será que estão sentindo isso pós-pandemia? Acabou. Eu não consigo mais ir.
Mas é este lugar que vai definir o tudo. Esse é o lugar onde toda a humanidade vai ficar para trás. Toda a humanidade vai ficar para trás. O que vai revelar é a divindade, os sentimentos divinos, ilimitados. Você vai sair do Cronos Kairos, tempos eternos, onde tudo se rejuvenescerá, onde tudo se aprimorará, onde tudo se revigorará. Aleluia! Deus chega lá e fala: Abraão, Abraão, aqui chegou, anda na minha presença, é perfeito. Este é o lugar da circuncisão. Você quer entender isto? Abraão disse: o que é que o senhor quer? Que você faça uma faca de pedra e corte a pele do prepúcio do seu órgão e das crianças, dos meninos que nascer e do seu Samuel que está com 13 anos. Caramba, que lugar é esse? Vai botar anestesia? Não, meu irmão, sangue frio. Tem cirurgião para isso, não. Mas nem nadinha, nem sal. Chupar ou quebrar. E Abraão vai ter que pegar. Ih! Que dor! Fala grosso, rapaz, está doendo, Deus. Meu Deus! Fala grosso, oh Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Não tem misericórdia, meu filho. Corta isso aí. Cuidado para não errar o corte, senão fica pior ainda. Não vai complicar. E agora sai pegando em todos ele cortando. Você imagina os caras, ai, ui, ele aguenta. Porque eu sou o último da fila. Não, Abraão, você tem que ser o primeiro. Não, eu sou o último, Senhor, quebra o galho. E Abraão circuncidou ele e todo mundo. E Deus fala: é isso aí. Passa um pouquinho e Deus aparece para ele. Está no capítulo 17 do Gênesis. No capítulo 18, Deus aparece para ele, a Trindade excelsa. E diz para ele assim: chegou o lugar. Aleluia. Lugar da transição é lugar de dor, gente. Para chegar o Isaac, teve que passar pela faca do prepúcio. O lugar de dor, ele existe. Dói dentro da alma, ninguém sabe, mas está quebrando tudo. Está quebrando tudo, está rasgando tudo. Está dilacerando tudo, mas vai acontecer o milagre. Diga para quem está do seu lado: você vai chegar no destino final. Aleluia. Está doendo, mas vai chegar. Está machucando, mas vai chegar. Está travado, mas vai destravar. Aleluia. O grito é dolorido. Gemido é traumatizante. As dores no lugar da circuncisão. Imagina aquela noite. Os gritos. Que negócio infeccionou, inflamou. Não é que ficou um anjo lá. Só se for tocha ainda queimava. Lá, para, maluco, já cortou, tu quer queimar? Chega um lugar, gente. Mas não é um lugar que você não conhece, é um lugar que você conhece. Você conhece teu chamado. Eu não preciso falar quem conhece seu chamado. Você conhece seu chamado. Você sabe quem te chamou foi Deus. Quem sabe que foi Deus que te chamou aí? Olha aí, todo mundo. Mas você sabe para quê? Você sabe. E no mínimo que você possa dizer que pelo menos eu fui salvo, chamado para ser salvo. Aleluia. Aleluia. Mas aí vem as crises. E aí Jesus ali no Getsemane, ele dá um grito: Pai, passa de mim esse cálice. E Deus no silênio.
3 vezes ele grita. Então não foi uma resposta imediata. Cada tempo daquele ali demorava 1 hora, porque ele chegou, voltou para os discípulos, nem 1 hora, depois nem 1 hora, depois nem 1 hora, então no mínimo 3 horas. De dores, de gemidos, dizendo, passa de mim. Mas Deus vai tirar a dor? Parece que não vai tirar a dor. Porque no livro de Lucas, voltando lá, olha só, capítulo 22, me chama a atenção o versículo 40, porque diz assim, ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, meu Pai, se queres, passe de mim esse cálice, todavia, contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Amém? Diga assim, no lugar da decisão, da transição, Deus sempre enviará um anjo para o conforto. E que palavra de conforto seria essa? Cara, você vai morrer na cruz. Tem de bom ânimo. Você vai morrer na cruz. Tem de bom ânimo. Você foi enviado para morrer na cruz. Para com esse negócio, Pai, parte de mim esse cálice, assume o cálice agora. Você quer que a humanidade vá para o inferno? Quantas almas você tem que ganhar? Você está olhando para quê? No espelho da sua vida e vendo um destruído. Não dentro disso que você está vendo tem um vencedor. Dentro dessa casca aí tem um vencedor. Tem alguém que está querendo gritar, eu vou, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Chega no lugar onde você esbarra em você mesmo. Quando você se esbarra em você mesmo, é mais difícil de se mover. Eu fui entender quando cheguei em Santa Luzia. Olhei aquilo tudo e de repente Deus falou, visita todas as casas. Mexi no arquivo da igreja, tinha lá o arquivo dessa altura assim, escrito assim, outros desaparecidos. Falei, como é que os malucos, pastor, faz um negócio desse? Um arquivo de outros desaparecidos. Jesus falou, pega, faz uma carta, manda para todas as casas. Mandei uma carta. Naquela época era correio. Depois vai visitar casa por casa. E eu sem carro, sem nada. Lá em Rio das Ostras tinha um carrinho, né? Chego lá, ele tira o carrinho. Em 6 meses, furei dois pares de sapato. Mas visitei casa por casa. Aleluia. Em 6 meses, eu tinha mais de 1000 pessoas. A pastorada da cidade, quando eu cheguei, falou, pastor Paulo, o senhor não vai conseguir nada. Essa igreja é mais do que escandalizada. Falei, eu vou conseguir. Com o quê? Eu falei, com palavra, jejum e oração. Eu creio nisso. Aleluia. Comecei palavra, jejum e oração. De repente, eu tinha uma multidão comigo jejuando. E Deus começou a quebrar, e a pastorada viu que eu disse, não adianta colocar culto bíblico aqui com palavra que não cresce. Falei, vou colocar um culto da palavra, quarta-feira, só Bíblia. De repente eu tinha quase 1000 pessoas. Aleluia. A pastorada da cidade foi lá me pedir informação como poderia fazer. A igreja tomou a cidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E fui achar as pessoas desaparecidas. Jogada, era o lixão, era o bagaceiro de cana. Gente, a gente chega num lugar que já não é mais a gente. É andar para Deus. Eu acho que esse anjo chegava e dizia para Jesus, cara, você vai morrer, rapaz. Mas tem uma coisa, maluco. Você vai ver o fruto de tudo isso. Um dia você vai olhar lá em São Paulo,
dentro de uma igreja, vai ter um culto chamado Remi. E você vai ver milhares de pessoas ali glorificando o teu nome. E a tua tristeza se transformará em alegria. E tu verás o penoso trabalho da sua alma e ficarás satisfeito. Aleluia. Será cheio da glória aquele povo. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Acalmou a dor? Não acalmou. Mas alinhou o propósito. A dor pode não acalmar, mas quando você se alinha ao propósito, o lugar passa a ser um lugar de entrega. Aleluia. Absoluta entrega. Porque alinhou o propósito. E aqui Jesus, o anjo mostra o alinhamento do propósito. Porque enquanto hoje está falando assim, apareceu o anjo do Senhor e o confortava, versículo 44 diz, estando em agonia, orava mais e mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se em gota de sangue caindo sobre a terra. Aleluia. A hora que a humanidade desaparece, a divindade aparece. Aleluia. A hora que o divino aparece dentro de nós, não é mais água, é sangue, é vida, é faca nos dentes, é sangue no olho. Vou para cima, aleluia. Não importa o que o inferno está falando, importa o que Deus está falando. Não importa, o sonho vai acontecer. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. O sonho vai se cumprir. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, nunca, diga nunca, desista de sonhar. Não deixe de sonhar. Não desista, não desista. Chegou o seu dia, aleluia. Não desista. Aleluia. Porque o lugar ele vai definir o seu futuro. Um dia, um pastor amigo, muito amigo, estava numa luta terrível. Ele me colocou dentro do carro dele, ele chorando, dirigindo e chorando. E ele para o carro e olha para mim e diz assim, acabou tudo, cara. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo que eu fiz, 30 anos de ministério, o que adiantou? Olha como está tudo. Eu olhei para ele e falei, olha para mim. Ele olhou para mim e eu falei, olha de novo. Olha direito. Eu sou fruto do seu ministério. O Senhor me gerou. Será que eu não tenho valor nenhum em cima do que o Senhor gerou? Se eu prego nas nações, se eu abro igreja, se eu abro casas de recuperações, se eu pratico o ministério, se eu tenho família, filho, mulheres abençoados, amigos, tudo veio daí de dentro, cara. Ele olhou assim, enxugou as lágrimas, deu um sorriso que ele tem meio esquisito. Falou bem assim, cara, obrigado. Deixa comigo. Acendeu e partiu. Aleluia. Aleluia. Mudou? Não. A dor continuou. Mas a renovação chegou. Não vou deixar de sonhar. O anjo chegou, então poderia acabar a dor. Não, a dor continuou. O gemido continuou, mas o grito, Pai, passa de mim o cálice, acabou. Aleluia. O gemido, Pai, eu não sirvo para nada, acabou. O gemido, Pai, eu não sei para que eu fui chamado, acabou, agora eu sei. Mas eu sei que tem que orar para enfrentar aquele Judas. Eu não posso expulsar o diabo que está dentro dele. Porque a hora é essa. Tem hora que as coisas é assim, gente, um lugar. Que lugar você está hoje aí, olhando para você?
Qual é o lugar que você está hoje aí? A gente, por conversar muito, eu e o apóstolo Djalma, já vi esse cara chegar assim, curvar e falar, cara, está difícil. E a lágrima descer. Eu, como sou ruim de chorar, a lágrima desce para dentro. Mas eu choro de vez em quando. Mas é difícil. Mas a lágrima pior desce lá dentro. Quando todo mundo pensar que você está acabado, entenda isso, você está iniciando no Kairós de Deus. Você saiu do Cronos para o Kairós. E no Kairós tudo vai renovar no lugar. Quando Jacó chega no val, nas águas rasa, e se afogando nela, tropeçando nos relevos que existia ali. O anjo chegou e falou, cara, tudo muda aqui. E ali a guerra foi grande. Porque Jacó sabia o que ia fazer. E sabia qual era o destino final. Voltar para a casa de seus pais. Sabendo que os pais morreram. Ele tinha que encontrar o seu irmão Esaú. Sabia a bagaceira que deixou para trás. O desastre que ele causou. Mas tinha dentro dele uma palavra do começo. Se o Senhor me der roupa para vestir, pão para comer e um lugar para dormir, tudo aqui naquilo que eu tento fazer, tudo que vier nas minhas mãos, eu te darei e me fazer voltar à casa de meus pais, eu te darei o dízimo de tudo aquilo ali, aleluia. Então Jacó sabia que ele chegaria a Esaú, mas ele tinha que passar por um lugar. Um lugar que não seria mais Jacó, seria o Kairós de Deus. 20 anos foi tempo de Jacó, dali para frente era tempo de Deus. Talvez seu ministério chegou agora no tempo de Deus. Daqui para frente não é você, é a divindade que se moverá em você. Aleluia, 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 aleluia. Tem hora que é o tempo final. Um dia eu cheguei dentro de um leprosário, trabalhei num leprosário, lugar chamado Mazagão, no Mato Grosso, bacia amazônica. Lugar de isolamento de leprosos para morrer. Lepra contagiosa. Levei 3 meses orando para os médicos me deixar entrar ali. Só me deixava entrar se fosse com roupa preparado para aquilo. Eu falei, como que eu, pregador do Evangelho, vou entrar neste lugar com roupa de isolamento? Como que esse povo vai crer que eu vim orar por eles? Os médicos diziam, não pode entrar. Até que um dia fizeram lá um negócio, acho que eu enchi demais, mandaram assinar uma papelada terrível. Assinei e entrei. Quando eu ia entrando, ele falou, pelo menos de roupa de manga comprida. Eu falei, vou entrar só com roupa curta. Vou quebrar o protocolo. Entrei, cheguei lá, aquele leproso tudo podre. Homem sem nariz, sem lábios, sem orelha, sem dedo. O inferno, o cheiro da morte, o cheiro da morte em decomposição. Cheiro podre. Entrei, tinha um senhorzinho lá no canto, todo enrugado, acabado. Eu olhei para ele, fui até a ele. Ele olhou para a minha secreção no olho, nos lábios, e levantou. E eu abracei ele. Quando eu abracei ele, ele falou no meu ouvido com muita dificuldade. Há 10 anos, eu estou aqui. Primeiro abraço que eu estou ganhando. Meu sonho era receber um abraço.
Falei, olha, Senhor, falei no ouvido dele, sem orelha, só o ouvido mesmo. Eu não vim aqui lhe abraçar, eu vim lhe curar. Hoje é o último dia do Senhor aqui dentro. Chega um lugar que Deus vai mudar tudo. Saí dali, fui embora. No outro dia chegou notícia para mim que a lepra desapareceu daquele senhorzinho. Aleluia. Glória a Deus. Ele começou a se mover dentro do leprosário e foi curando os leprosos. Conclusão, 3 meses depois o leprosário fechou. Hoje não tem um leproso na cidade, nenhum leproso. Aquele senhor estava ali por um tempo, que Deus ia mudar a história de um lugarejo. Há um lugar, gente, onde o Kairós vai se manifestar. O tempo divino vai se manifestar. Podem massacrar você, perjurar você com os piores verbos, mas não podem tirar um sonho de Deus de dentro de você. É tão lindo quando a gente vê José, né? A história de José no Egito. José no Egito, cara, carregando um sonho de Deus. Quantas vezes será que aquele mocinho sentou e falou, meu Deus, para que eu sonhei? Até que chegou um lugar. E o lugar foi as masmorras, onde o Salmo 105 diz que bola de ferro ele arrastava, e o calcanhar lhe aparecia os ossos. Ali dentro, chegou alguém e disse assim, o rei mandou te chamar. No lugar que parecia não ter mais solução. De repente alguém chega e fala, cara, você tem que tomar um banho, você está fedendo. Para chegar perto do rei, chega pelo menos banhado. Deram um banho nele, não sei de que jeito. Meteram uma roupa de saco nele e levaram ele para o rei. E ele chegou lá, olhou para o rei olhou para ele e falou, mas o que é isso? Era o Kairós. Ia mudar a história. Talvez Deus te colocou num lugar, parece que não tem mais solução. Mas este é o lugar que vai definir Deus na sua vida. De repente o rei fala assim, olha, eu tive um sonho assim. José olhou para ele e falou bem assim, meu Deus vai me dar uma palavra. De repente falou, olha, vai ser assim, vaca magra, vaca gorda, espiga seca, espiga cheia, assim vai ser seu reino. O rei abriu o olhão e falou, que maluco é esse? O cara sabe de tudo, mas esse cara vem de lá com o calcanhar todo ferrado, bola de ferro no pé, todo desgraçado da vida, mas dentro dele tem um propósito. O projeto está dentro dele, aleluia. O sonho está ali e vai se cumprir e cumpriu. José vira governador do Egito. Depois ainda fala assim, quando sai daqui, leva meus ossos, que eu não quero nem osso aqui dentro, não. Ou seja, ele fala, minha estrutura leva junto. Então, Jesus chegou no Getsemane, um lugar, gente, onde nenhuma hora alguém pode orar por você. É você e o seu sonho. Está dentro de você. Nós vamos orar para que este lugar que você está seja revelado o tempo de Deus. Há um lugar, diga para quem está do seu lado, há um lugar onde tudo vai acontecer e a glória de Deus se revelará. Há um lugar. Há um lugar. Levante sua mão, há um lugar.
um lugar. Vamos nos colocando de pé. Jesus chegou a um lugar do seu costume. Talvez você chegue na igreja, o costume seu ir para a igreja naquele horário. Chega lá, tudo muda. As coisas mudam, pastor. A história muda. A gente que serve a Deus, eu sirvo a Jesus 44 anos, eu sei o que eu estou falando. Em missões já chorei muito, desejando ir embora, mas não querendo ir embora, mas desejando, mas não querendo. Mas o desejo era aí, mas o querer não era. Jesus desejou entregar o cálice, mas não era a vontade dele. Ele não queria. E ele dá um brado, ele grita: Pai, oh, quantos gritos estão aí dentro de você agora, falando: Pai, se possível, me tira daqui. Não deixe eu viver mais do que eu estou vivendo. Não deixe eu gemer mais do que eu estou gemendo. Não deixe eu chorar lágrimas que eu não sei onde colocá-las. Não deixe eu ver tantas coisas de perdas. Você está no lugar agora. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde este é o lugar que muda tudo. O anjo veio, confortou, consolou. Jesus é o lugar. Ele é o lugar. que as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar Eu quero orar com você. em meio à guerra. Esse lugar é no Eu quero orar com você. Pelo menos alguns minutos de oração. Se você está num lugar pesado e quer sentir que este lugar vai te revelar a glória de Deus, e você vai sair como Jesus saiu, olhou para os discípulos e falou: vamos daqui porque é chegada a hora, aleluia, a hora do propósito se realizar. Se você está num lugar e quer receber esta orientação do céu, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Que lugar você está? Por favor, não dobre o joelho, fique em pé. Eu quero orar com você em pé. Oh, lugar, gente. Um lugar, gente. Um lugar chamado Getsemane.
ministra, mestres, há um lugar aonde o anjo vai aparecer e vai te confortar e vai dizer: este é o tempo de Deus, essa é a hora de Deus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Comece a glorificar o Senhor, gente. Tudo que eu preciso, Meu Deus, Jesus. ministérios sendo curados agora. Tudo que eu preciso, Jesus. A cura, há um tempo novo. O lugar vai abrir o portal do propósito. Você não vai ficar perdido. O anjo chegou. Chamado Getsemane, lugar da prensa com azeite prensado, óleo prensado, a unção espremida. Dica lava. Ouça bem, Jesus. Gente, eu creio que naquele dia, pastor Kelso, do Hélio, eu creio que naquele dia Jesus estava chorando e a lágrima de sangue desceu. Eu creio que ele botou a mão assim, enxugou e abriu os olhos e falou: Pai, agora é a hora. Não importa o que vai acontecer, se eu vou morrer ou não, eu vou beber esse negócio em prol do propósito. É hora que a gente assume nossas dores. É hora, Noélio, que a gente assume nossos medos, nossos traumas, nossas fraquezas, nossas desilusões. A gente assume que somos aquilo ali. Eu sou humano, mas vou servir o divino. Aleluia. Eu vou pela divindade, não pela humanidade. Eu vou pelo propósito e não pelo medo. Eu vou pela fé e arrasta tudo no peito. Jesus aqui diz que ele se levantou, aleluia, pisou no solo e falou: agora é comigo, aleluia, agora sou eu. Pedro, João, Tiago e os demais, nenhuma hora pudeste velar comigo. Levantai e vamos daqui que chegou a hora. A hora é essa, a hora é de atravessar o val, é a hora de atravessar o Getsemane, é hora de chegar na cruz. É Kairos, é tempo de Deus. Por isso, irmãos, eu não posso ver um evangelho que não tem lágrima. E um missionário falou bem assim para mim: eu não sei como é que vocês sofrem em campo de missões. Eu falei: porque você não conhece missões. Ele disse: eu vou e volto, não sinto nada. Eu falei: porque você está morto. Chora no ambiente. Entra numa cidade onde tudo está tomado por demônio. Você vai tomar a cidade da mão do demônio. Vai ver o estrago que foi feito lá. O gemido está aqui, meu irmão. Coloque a mão no coração. Você, como disse o pastor Hélio hoje de manhã, na primeira mensagem, você é exclusivo. Você é único. Deus chamou você. Libera a língua de fogo que há dentro de você agora. Há um lugar, e Djalma tem um lugar. Esse lugar existe, cara. Nós já sentimos isso na nossa pele. Você já viu sua esposa quase ir embora pelo um câncer. Ninguém sabe o choro, o seu choro. Naquele dia, você pode testemunhar, mas só você conhece o gemido. Só a gente conhece o gemido.
A gente pode falar tudo de Jesus aqui, mas só Ele sabe o que aconteceu naqueles Getsemane. E era o lugar dele costumeiro. É aqui, ó, lugar do nosso costume, cara, que a gente aos modos suspira, angustiado. É aqui, ó, nesse altar. É isso, apóstolo Luiz Antônio. Quantos gemidos, eu já lhe vi olhar para mim com a bispa, junto à mesa na sua casa, e a lágrima de vocês descerem. Vocês dizendo, eu não sei o que fazer. E eu, com meu jeito maluco de ser, falar, maluco, pega forte, vamos para frente. Pegou forte, foi para frente. Lugares, lugar que define a humanidade pela divindade, aleluia. A humanidade pela divindade. Talvez Deus trouxe aqui, porque aqui é o lugar onde você vai deixar toda a humanidade, mas vai sair daqui com a divindade, no Kairós de Deus. Quando Abraão entrou no Kairós, depois ali do capítulo 17 do Gênesis, no 18 que ele entra no Kairós, ele diz assim, eu sou velho, minha mulher é velha, já encerrou o costume. Deus gosta disso. Quando o humano está encerrado, o divino vai começar. Aleluia. Quando o humano não tem mais força, o divino vai iniciar. Quando o Cronos não tem mais resposta, o Kairós vai iniciar. Quando o Cronos já não fala mais nada, o Kairós vai rejuvenescer, vai reparar os tecidos, vai reparar os hormônios, vai acender de novo a tocha. Aleluia, aleluia. O que eu quero dizer é que Deus quer acender a tocha da tua chamada hoje aqui. A esterilidade vai acabar aqui hoje. Ah, mas eu estou tanto tempo nisso e não consigo. Abraão estava 75 anos casado com ela, 25 anos com Deus, 100 anos de espera pelo filho. E lá no Kairós, os tecidos voltaram. Porque o Cronos é humanidade, Kairós é divindade. Deus quer abrir os canais da tua prosperidade. Ele está aqui, gente. Levante sua mão, levante sua mão. É o teu tempo, é o Kairós. É o tempo divino. O lugar muda você. O lugar transiciona você. Há um lugar. Há um lugar. Há um lugar. Há um lugar.